Amigos e amigas, camaradas, companheiros e companheiras, obrigado pela oportunidade de falarmos um pouco sobre a Colônia Teresa. Obrigado, Mazé, pela sua apresentação. Alisson, que é o nosso homem, o nosso camarada aí da informática, né, que nos ajuda na tecnologia, porque nós somos meio analógicos ainda, eu pelo menos. Então, bom, a Mazé já disse mais ou menos o que faremos hoje. Então, eu gostaria de começar pelo fato a partir do qual nós vamos conversar hoje, que em 1847, o médico francês Jean-Maurice Febvre, pode ser Febvre, eu digo Febvre porque eu estudei francês, no meu tempo de escola tinha francês na escola, não tem mais, as pessoas falam Febvre, não tem problema nenhum. Ele era um renomado médico da corte, então ele vendeu todos os seus bens, voltou à França para recrutar 63 compatriotas, pagar suas dívidas, fretar um navio para trazê-los ao Brasil e iniciar a implantação nas margens do rio Ivaí, sertão da então quinta comarca de Curitiba, hoje estado do Paraná, de uma colônia alternativa à sociedade então existente. Chamou-se Colônia Teresa em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, que é a esposa de Dom Pedro II, de quem Febvre era amigo e médico. O Jean-Maurice Febvre chegou ao Brasil em 1826, instalando-se na corte, onde passou a clinicar no Hospital Militar. O Brasil era recém-independente, então ele era carente de profissionais, sobretudo médicos, né? Então, muitos médicos da Europa, da França, da Itália, né, acabaram vindo para cá, médicos recém-formados em Paris ou na Itália, fazendo a carreira aqui, porque era um mercado aberto, né? 3 anos depois de ele chegar, ou seja, em 1829, ele se juntou a outros 4 médicos, né? Um brasileiro, um italiano e 2 franceses, para fundar a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que pouco tempo depois tornou-se a Academia Imperial de Medicina, existe até hoje, né? Então, ele tratou também do Zé Bonifácio, era um cara entrosado lá. Com mais de 40 anos de idade, ele se casou com uma jovem de apenas 19, Anne Tolois. Mas, no ano seguinte, em 1841, em março de 1841, a filha Marie morreu no parto. E 44 dias depois, morreu a mãe, Anne. Né? A profunda dor que se abateu sobre o Febvre fez com que ele deixasse a corte, subitamente, se internasse em Goiás, fazendo pesquisas sobre a cura da lepra, da hanseníase, atualmente chamada, né? Em 1847, ele, então, foi à França, iniciando a execução de um velho sonho, tá? Que era de criar uma colônia alternativa à sociedade. O Febvre nasceu numa cidadezinha, numa comunidade chamada Combe-Reillard, né? No município... era uma minúscula comunidade rural do município de Saint-Maurice, na fronteira da França com a Suíça. Estudou medicina em Paris, onde se formou em 1825. Eu meio na nossa conversa aqui, no artigo que escrevi, Socialismo Utópico na Selva Paranaense, e também neste livro que a Mazé citou, que é um romance histórico, aqui, vamos ver se entra aqui, Retrato no Entardecer de Agosto, publicado em 2016, em que eu relato toda esta odisseia do Febvre. Então, alguns trechos, inclusive, eu vou ler, que eu separei para a gente ser mais sistemático aqui. É isso? Enquanto estudante em Paris, o Febvre conviveu com uma grande efervescência política. Né? Na verdade, o que era essa efervescência política? É que, para assumir o poder político, com a Revolução de 1789, a burguesia francesa regimentou massas de camponeses e pequenos artesãos urbanos, com base em promessas que, ao cabo, não cumpriu. Né? Ao contrário, a miséria e a exploração se expandiu como jamais, né? Havia se expandido em Paris, com jornadas de trabalho, Paris na França inteira, né? Com jornadas de trabalho de 16 horas, né? Incluindo o trabalho infantil, generalizado. Tá? O desencanto com esses efeitos deletérios
de um capitalismo ainda nascente, né, propiciou o surgimento de correntes socialistas com destaque para dois franceses, o conde Saint-Simon e Charles Fourier. E também lá na Inglaterra há um inglês chamado Robert Owen. Mais tarde, essa turma foi chamada por Marx e Engels de socialistas utópicos. Por quê? Porque eles pretendiam enquadrar a sociedade nos projetos gerados em sua mente. Projetos maravilhosos, projetos humanistas, projetos de grande generosidade, mas sem conexão com as circunstâncias socioeconômicas e históricas e culturais concretas. Assim, por mais generosas que fossem essas ideias, de fato eram, elas fracassaram. É preciso, como introdução, destacar a figura singular de François-Marie Charles Fourier, o mais típico representante dos socialistas utópicos. Nascido em 1772, ele foi um humilde caixeiro viajante que terminou seus dias aos 55 anos como mero escriturário de uma firma. Mas tinha uma cultura enorme e uma generosidade superlativa. Ele abominava o comércio. Segundo ele, o comércio era a fonte primordial da mesquinhez da civilização. E imaginava que a solução dos problemas econômicos e sociais e também morais daquele período, né, ele seria resultado da harmonização das 12 paixões que, a seu ver, ao ver de Fourier, moviam o ser humano. Paixões sensoriais, afetivas, paixões pela ordem, pela harmonia, e também uma muito interessante, que era a paixão que ele chamava borboletante, ou seja, a necessidade do ser humano de variar e mudar do seu trabalho, dos seus hábitos, da sua vida, enfim. É isso? Esta harmonização, segundo Fourier, ela ocorreria numa instituição chamada falanstério, que era uma unidade isolada do contágio da civilização, onde viveriam 1.600 pessoas sob um regime de propriedade privada limitada pela repartição igualitária dos benefícios da produção, que era realizada coletivamente. Fourier imaginava que, a partir desses falancérios, seria possível modificar radicalmente as estruturas básicas da vida humana, instalando-se o que ele chamava de sociedade harmoniosa. O capitalismo trouxe também a ode ao capital, ao dinheiro, né? E do ponto de vista moral, isso ofendeu muitas mentes, inclusive e sobretudo a de Charles Fourier. A figura de Fourier e suas ideias merece um debate à parte para todos que se interessam sobre a ideia, sobre a história das ideias socialistas. Ele foi, para citar apenas um exemplo, precursor do feminismo. Dizia que era possível medir o grau de progresso de uma sociedade pelo grau de emancipação feminina. Vejam bem, isto na primeira metade do século XIX, tá? Há quase 200 anos atrás. Tá? Ele defendia a repartição igualitária do trabalho e seus frutos. O dinheiro e a propriedade privada deveriam se submeter ao interesse social e por aí afora. Marx e Engels aproveitaram várias ideias de Fourier. Várias ideias. Né? Agora, ele tinha, na verdade, uma ideia que depois Marx viria formular como a ideia núcleo do comunismo, que é de cada um segundo suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades. Então, foi uma fonte muito importante, né, a esse respeito. Mas o Fourier tinha lá as suas extravagâncias, não é isso? Ele era fanático por números. Então, ele determinou, por exemplo, que no falanstério viveriam exatamente 1.620 pessoas, que corresponderiam a essas pessoas a soma dos 810 tipos de caráter, né? Que reuniam todas as possibilidades da alma humana. Ele fez essa previsão. Né?
ele cuidava de minúcias desse seu falastério. Por exemplo, os uniformes. Ele previa que seriam abotoados não pela frente, mas atrás. Né? Justamente para que ninguém pudesse se bastar a si próprio, nem mesmo no uso dos uniformes. Era uma visão radical, extrema, de um coletivismo absoluto. Né? Dessa era da harmonia, em que superaria todos os malefícios e os efeitos deletérios do capitalismo e do dinheiro, né? Haveria, na visão de Fourier, 37 milhões de poetas semelhantes a Homero. O mesmo tanto de matemáticos semelhantes a Newton. E mais 37 milhões de dramaturgos ao estilo do francês Molière. O mundo duraria exatos 80 mil anos, e nesse período a alma humana transitaria entre a Terra e outros planetas 810 vezes. A vida do ser humano seria de 144 anos, e com o tempo nasceria no corpo de cada humano um terceiro braço. O surgimento de uma aurora boreal transformaria a água dos oceanos em limonada. Obviamente, Febvre não acreditava nisso. E analisar Fourier deve-se levar em conta que essas extravagâncias devem ficar à parte, porque ele tinha ideias muito mais importantes que isso. Mas é bom ver até onde viajava a ideia daquelas pessoas que ficavam elaborando essas perspectivas, digamos assim, de salvação da humanidade. Muito bem. Quando Febvre desembarcou em Paris em 1846, em busca de adesões para o seu projeto, ele testemunhou como a miséria e a fome tinham piorado para operários e camponeses. A crise econômica que então devastava a Europa fazia com que se proliferassem sociedades secretas ligadas aos movimentos republicanos e socialistas que tentavam se insurgir contra essas iniquidades do capitalismo. Né? Os adeptos de Saint-Simon, por exemplo, quando Febvre estava lá, Saint-Simon já tinha morrido, seus adeptos continuavam pregando um mundo dirigido por cientistas, artistas e capitães da indústria, organizado em cooperativas de produção. O Fourier havia morrido em 1837. Então, quando Febvre chegou em 1846 em Paris, agora a sua palavra era representada pela palavra de Victor Considerant, que era um discípulo de Fourier, e estava envolvido, junto com seus companheiros, na criação de falancérios, ou na perspectiva da criação de falancérios na América. Eles achavam que a Europa não tinha mais jeito. Estava completamente viciada pelo dinheiro, pelo capital, pela desagregação moral, entendeu? Daí decorrente. Então, eles achavam que a América nascente era um terreno virgem e propício para as iniciativas de restauração, né, do ser humano. Nesta época, fazia sucesso entre os trabalhadores o romance de um advogado e político chamado Etienne Cabet, chamado Viagem a Icária, que descrevia uma ilha comunista na qual os cidadãos criavam leis segundo as suas necessidades e consciências. Para vocês terem uma ideia da repercussão disso, Cabet, nesta época, meados dos anos 40, já tinha regimentado 200 mil seguidores. Imaginem, naquela época. Então, é interessante ver esse cenário em que o Febvre se encontrou e que correspondia, de certo modo, às suas ideias. É isso? A grosso modo, pelo menos. Então, o que ele fez? Ele foi panfletear nos bairros pobres de Paris, conclamando os trabalhadores a segui-lo. Ele anunciava o Brasil como um país tranquilo, de uma extensão imensa, carente de habitantes e governada constitucionalmente por um jovem e bondoso imperador. Sem doenças endêmicas, solo tão fértil que apenas 2 horas diárias de trabalho seriam suficientes
para garantir a alimentação variada e abundante. Dizia mais, abre aspas, nós nos divertiremos e também caçaremos e pescaremos. Nós montaremos a cavalo e nós nos amaremos para dar nobreza ao corpo. Nós faremos música para elevar nossa alma diante de Deus. E nós nos convidaremos aos banquetes. Fecha aspas. Então, isso, imaginem, e populações imensamente pobres, os bairros pobres, mais pobres de Paris, se fantasiaram com isso. Ele fez o mesmo lá na região que ele nasceu, chamada de Girard, na fronteira da França com a Suíça. Então, ele conseguiu alimentar 63 pessoas, contratou um navio chamado Fides, um navio norueguês, que partiu de Antuérpia, na Bélgica, e 52 dias depois chegou em Paranaguá. E aí seguiram para Antonina. Febvre, nesta época, já estava com 51 anos de idade. De Antonina, o grupo seguiu, então, rumo à colônia, caminhando, ou no lombo de bestas, ou com um outro carroção. Teve que transpor a muralha da Serra do Mar. Avançaram na direção de Curitiba, chegaram a Campo Largo. De Campo Largo seguiram em direção ao Segundo Planalto e, passando um pouco Ponta Grossa, pegaram esquerda em direção ao Ivaí. E nessa parte já não tinha mais estrada, que eram abertas a facão pelos homens e mulheres da expedição, tendo o Febvre à frente. Ele havia, antes de seguir para Paris, arrumado uma terra de 1 légua, como eram medidas as extensões de terra no Império, de 1 légua quadrada, que corresponde ao sistema métrico decimal a 23 quilômetros quadrados, de um sujeito chamado João da Silva Batista, João da Silva Machado, que era um grande proprietário de terra em Barão de Antonina. Conheceram-se na corte. O Barão não estava pouco ligando para projeto de alternativa societária. Agora, ele entendeu que, talvez, ao apoiar essa iniciativa de Febvre, ele pudesse, digamos assim, fazer um projeto importante que o Império estava tentando desenvolver, que era a Marcha para o Oeste, caminho de Mato Grosso, né? E assim, né? Ganhar mais terras. Então, ele doou essas terras para o Febvre, e lá, na beira do Ivaí, na altura hoje dos municípios de ali, Reserva, Coisa de Abreu, eles começaram a fazer a Colônia Teresa, assim chamada, em homenagem a Teresa Cristina, que arrumou 6 contos de réis para o Febvre fazer toda essa empreitada. Vejam, na colônia, de cara, ele proibiu a escravidão 40 anos da sua abolição no Brasil. Então, nesses 23 quilômetros, vejam bem que interessante, quadrados, o sertão do Paraná, que então era a província de São Paulo, comarca de Castro, eles não tinham escravos, era proibido. Então, os escravos, sabendo disso, e que queriam fugir das fazendas da região, iam para a colônia. Ao chegando da colônia, eram imediatamente alforriados. O Febvre distribuiu nestes 23 quilômetros quadrados, ele distribuiu terra gratuitamente aos membros da comunidade, aos quais, lá na França, em 1846, quer dizer, um ano antes, ele já havia pago todas as dívidas de cada um, para liberá-los, né, para a grande aventura. E também deu a eles de recursos para que sustentassem aqui na colônia por mais 2 anos. Na colônia Teresa, a agricultura era coletiva. Ocupavam terras coletivas. Não é isso? Cada membro recebia uma pequena área
para construir a sua casa e ter um quintal, onde criaria um animal doméstico, onde faria uma pequena plantação para subsistência. Né? Todas as despesas do trabalho e da vida social eram divididas. E também eram divididos os lucros. O sistema produtivo foi uma espécie de antecipação das futuras cooperativas socialistas, dos regimes revolucionários que ocorreram a partir de 1917 na Rússia, depois da Segunda Guerra no leste europeu, depois no Vietnã, na China, etc. E tal. Né? Porque era exatamente isso. Então, e aí então ele desenvolve esse conceito que Marx adotaria como conceito da sociedade comunista, quer dizer, a sociedade para além do próprio socialismo, que é cada um segundo as suas possibilidades e cada um segundo as suas necessidades. No socialismo, outro dia nós poderemos discutir isso, que é uma etapa larga que está entre o capitalismo e o comunismo, a lei geral é de cada um segundo o seu trabalho e a cada um segundo a qualidade e a quantidade deste trabalho. Tá? Eu gostaria de só fazer uma parênteses aqui, dizendo que sobre este socialismo utópico, Engels, Friedrich Engels, colaborador do Marx e uma das grandes figuras da criação e produção do marxismo no século XIX, escreveu um livro chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, em que, então, ele analisa a utopia daqueles que o antecederam e analisa a crítica que o socialismo marxista faz e desenvolve a ideia do socialismo científico dentro das suas limitações, porque ele não era um futurólogo, era um cientista social, então ele não podia avançar muito. Né? A colônia apresentou um certo desenvolvimento. Ela produziu aguardente, rapadura, construiu uma olaria, uma agricultura de subsistência. Eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, um mapa, uma planta da colônia desenhada em 1853 pelo segundo cara lá, que era o Gustave Rumpelstiltskin, que era um francês também, que veio para o Brasil, depois estudou engenharia nos Estados Unidos e acabou seguindo febre nessa... Não sei se vocês conseguem ver aí. Peraí, deixa eu botar direito aqui. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui uma... Isso, olha. Aqui, olha. Luta é dura, hein? Fazer de contrário aqui. Aí. Esses blocos, esses seis blocos centrais, lá está o Rio Ivaí, né? Estão vendo aqui? O Rio Ivaí. Rio Ivaí... aqui o Rio Ivaí. Esses 6 blocos centrais eram onde deveriam morar os membros da colônia. Isso eu falo sério. Né? Depois tem aqui também do lado 2 blocos, de um lado, 2 blocos de outro, isso eu falo sério. E depois, em desenhos pretos, tinha lá a olaria, a igreja, a serraria, o alambique. Né? Se formos ver o desenho do falanstério feito pelos fogueiristas, exatamente isso. Só que pelos fogueiristas, esses blocos eram em U. Né? Claro que isso não foi feito. Né? Ou não houve uma acumação necessária para que o FEB pudesse fazer. Mas, vejam, este era o seu ideal, tanto que ele pediu para o Rumpelstiltskin, que era engenheiro, desenhar esta planta que eles seguiriam para fazer. Muito bem. Acontece, meus caros e minhas caras, que imaginem um sujeito em Paris, por mais pobre que fosse, ou um campônio lá do Jura, que é uma região montanhosa, a Grécia, lá na fronteira da França com a Suíça, de repente vir transportado para o sertão, um sertão da América do Sul, enfrentando a floresta, índios, feras e um conjunto de necessidades.
somente uma convicção muito grande que o Febvre tinha, seguraria essa turma lá. Então, a partir do primeiro ano, esses franceses foram saindo. Havia, por exemplo, um médico lá também, que foi para Ponta Grossa, porque percebeu que não tinha condições de criar os seus filhos naquele ambiente tão áspero. Tinha índios lá. A colônia foi vítima de um ataque de índios. O Febvre se impôs também como missão a catequizar os índios, sem violência, porque ele era um cara que abominava a violência. Mas muitas vezes os coroados, que eram ferocíssimos, invadiram lá, mataram gente. Tinha feras, tinha doenças. Então, é uma coisa que foi baqueando. E a colônia não conseguia prosperar adequadamente. Porque estava isolada. Eles chegaram a construir uma estrada para Ponta Grossa e uma para Guarapuava, mas ela estava isolada. Então, os franceses se mandaram, e aí ficaram os brasileiros. Quer dizer, como é que ele não, nessa ficção, digamos, dos utópicos, como é que você pode desenvolver uma coisa que está completamente isolada, né? Não tem... Você imagina você sair de lá e andar léguas, para chegar em Curitiba ou em Ponta Grossa, comprar lá um instrumento de produção, uma alimentação não perecível, enfim. Complicado. Então, aí a colônia acaba entrando em decadência. Em 1858, o título do meu livro deste livro aqui, Retrato no Entardecer de Agosto, porque é um retrato do Jean-Maurice Febvre e das suas circunstâncias, no entardecer do mês que ele morreu. Ele morreu em 31 de agosto de 1858, lá na colônia, vítima de uma febre. Este livro, na verdade, relata os 2 últimos dias de vida dele. E no entorno do livro, essas coisas que eu acabei de dizer e muito mais. O livro tem 150 134 páginas. E aí o Rubensperger, que era o seu segundo, foi nomeado o novo diretor da colônia. A colônia estava registrada no governo da província, aí já era para a província do Paraná, como uma colônia agrícola. E o Febvre havia sido nomeado diretor, levou para lá um professor, a dona Rosa, o professor Condamine, para educar as crianças. Os pais cujos filhos chegassem aos 8 anos sem saber ler ou escrever, perdiam todos os seus direitos. Você teria uma ideia, né? No negócio. O seu sucessor, então, foi nomeado. Ele tocou a colônia já, a colônia, sem os rigores com que o Febvre a tocou. Não é isso? Mas 5 anos depois ele mudou-se para o Rio de Janeiro e foi a trabalhar em expedições científicas do Museu Nacional. Vindo morrer, se não me falha a memória agora, em 1878. E aí aquele núcleozinho continuou, e hoje é o distrito de Tereza Cristina. Só não me recordo agora exatamente se é do município de Reserva ou de Cândido de Abreu. E não tem nada a ver com a colônia. Ninguém sabe o que houve lá, que houve isso. Eu sequer visitei esse distrito, que não me interessava o atual. Me interessou toda aquela grande aventura humanitária de generosidade que foi o Febvre. Que não foi um socialista, ele não se dizia socialista, e não foi um fourierista ortodoxo. Porque o Fourier, por exemplo, defendia o amor livre. Ele achava que a monogamia era um absurdo e submetia as mulheres ao tacão dos maridos. O Fourier era um cara antenado, viu? Era muito interessante. Não estou aqui defendendo a poligamia, mas ele sacava a questão da opressão feminina. Ele dizia que era um absurdo você ter, na comunidade, 300 fogões, em que 300 mulheres ficavam debruçadas ali para fazer comida para o seu marido e para os seus filhos.
e que era necessário reunir 6 fogões numa cozinha coletiva para alimentar a todos, né? De tal sorte que as mulheres ficassem liberadas para os seus trabalhos, para a cultura, para o lazer. Este era o Fourier, que em alguns aspectos foi seguido por Febvre, não nessa questão do amor livre, né? Nem na questão da religião. O Fourier não dava muita bola para a religião, mas o Febvre não. Febvre, inclusive, ele promovia visita, ele construiu uma igreja, promovia visitas sistemáticas de um padre lá para orientar. O historiador paranaense Hermelino de Leão diz que o Febvre, aspas, visava uma sociedade despida de ambição monetária, apoiada no princípio da solidariedade humana, reformando os abusos dos centros industrializados que começavam a imperar. Fecha aspas. Mas, abre aspas, sua doutrina socialista, Hermelino considerava isso, respeitando os vínculos sociais da família e da religião, por aí, e praticando o comunismo sem as extremas doutrinas anarquistas. Tendia a criar um sodalício igualitário sem escalas sociais criadas pelos bens da fortuna. Fecha aspas. Define bem o que foi Febvre. Esta colônia não foi a única. Só houve 2 colônias com este tom fourierista. A outra, que foi implantada na região de São Francisco do Sul, nas margens da Baía de Babitonga, né? Que hoje faz fronteira ali com Itapoá. Eu estive lá casualmente, por outras razões, estive lá no ano passado, Rua Falastério, né? Então, esta outra colônia, ela foi um pouco anterior, 1841, 40 e pouco, e foi criada por um médico também francês, Bento Mirga, né? Que, curiosidade, foi o introdutor da homeopatia no Brasil, isso em meados do século XIX. E que a história tem coisas muito interessantes, não é isso? Que a gente vai, na medida que pesquisa, que lê, que conversa, descobrindo, né? Lá, o Mirga tentou fazer uma colônia ortodoxamente fourierista. Trouxe 500 franceses. Não sei como é que essa turma arranjava dinheiro, mas, enfim, trouxe. E não deu certo também. Por causa disso. Porque, ao contrário do projeto do socialismo científico, que verte de uma análise científica da realidade, feita por Marx e Engels, e vai se implantando segundo as circunstâncias políticas, sociais, econômicas de cada país em determinada época histórica, o socialismo utópico era uma concepção imaginosa. Né? Inclusive, eles não podiam ser muito mais do que isso. Você não tinha nem classe operária direito, classe de trabalhadores, né? Que são o substrato humano fundamental do projeto socialista científico. Então, eles ficavam nisso. Né? Mas imagine, um sujeito como o Fourier, que tinha sido caixeiro viajante, ele, do ponto de vista produtivo, não era nada. E imaginar estas ideias, mesmo as suas extravagâncias, ele dedicou a vida a isso. Olha que interessante. Dedicou a vida a isso. Né? Outro parênteses que eu tinha me esquecido. Uma questão dos socialistas utópicos é que, como eles não tinham esta visão da revolução, eles confiavam que os seus projetos só seriam executados com o apoio de grandes milionários, homens da indústria. Tá? Então, que bancariam esses projetos. O Fourier escreveu uma carta a este povo, mandou mais de 5.000 cartas e publicou nos jornais da França, de Paris, convidando-os a conhecer e bancar o processo na casa dele, Fourier, na frente da qual, todos os dias, às 2 da tarde,
ele esperaria esses benfeitores. Durante 10 anos, em 1827 até morrer em 1837, o Fourier esteve pontualmente em frente de casa esperando essa turma que nunca chegou, que nunca apareceu. Né? Então, houve depois no Paraná uma experiência que vocês já viram aqui, que é da Colônia Sicília, que era completamente diferente, porque o seu fundamento era do anarquismo. O seu fundador e líder, Giovanni Rossi, era um italiano anarquista, era um intelectual, anarquista mesmo. Né? Então, também foi derrotada. Vocês sabem que eu disse a vocês que os fogueiristas visavam muito a América, né? Fora essas duas, do Brasil, na América do Sul, eles só instituíram essas duas. Mas nos Estados Unidos, instituíram 70 colônias. 70 colônias. Todas fracassaram, pelas razões que eu já expus a vocês. Né? Então, essa trajetória marca do Febvre é muito comovente. Eu uso como epígrafe do livro uma frase dele, que diz o seguinte, aspas, estou pronto e desejo gastar todas as minhas forças para o bem do país e da humanidade. É o meu dever. Então, essa aventura, assim, no bom sentido, do Febvre, que viveu 63 anos de vida, e dos fogueiristas, simonistas, né, a turma do Owen, né, do Capé, e uma série de outros lá, que tentaram pensar uma alternativa para o capitalismo, elas mostraram-se, vendo hoje, elas são emblemáticas, né, de algo que marcou muito o século XIX. Porque, ou seja, a busca de alternativas civilizatórias para a sociedade, é isso? Que superassem as iniquidades do socialismo. Tá? O ponto alto desta busca deu-se com a formulação do marxismo a partir do final dos anos 40, com a atuação de Marx e Engels. Tá? E que deram bases científicas a toda esta aspiração utópica. Então, é um século de grande valor, de grande importância, e isso sem falar na ciência, né? De um modo geral, nas artes, na filosofia, mesmo a filosofia clássica alemã, de Hegel, Feuerbach e tantos outros, né? Um século maravilhoso. E o nosso querido amigo Jean-Maurice Febvre foi uma pequena pedra neste majestoso cenário de buscas de alternativas civilizatórias. O Paraná é assim. Teve a Escola de Sicília, teve o Febvre, teve as rebeliões camponesas de Porecatu, lá do oeste do Paraná, parte da Guerra do Contestado. Então, este Paraná, que muitas vezes as pessoas pensam que cresceu e se desenvolveu no Mar de Rosas, não é verdade? O Paraná que existe, o real, nasceu, desenvolveu-se, cresceu, e até hoje, através de um conjunto de conflitos que construíram a sua feição moderna. Amigos e amigas, camaradas, companheiros e companheiras, eu acho que falei demais, olha, são 10 para as 8. Penso que é isso que eu lhes teria que dizer. Muito obrigado aí pela audiência. E peço-lhes um favor. Estudem o Paraná. É o território da nossa ação política. Estudem tudo o que tiver, mas fundamentalmente o nosso Estado. Senão nós não conseguiremos dar respostas, né? E muitas vezes falaremos ao vento. É isso aí. O nosso presidente Elton Barros é um historiador, sabe muito bem disso e tem participado desse esforço.